Uninasal, em parceria com Sementes Comunicação, apresenta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Play na Notícia. Sou Raiane Santos e é um prazer estar com você por estes minutos. Hoje iremos falar sobre auxílio emergencial e lockdown. Com a PEC do auxílio emergencial autorizada, abordaremos como está a situação na economia e na sociedade e como o lockdown poderá afetar o desemprego e a inflação. Para isso, chamamos o economista Sr. Écio Costa, professor da Universidade Federal de Pernambuco e também professor de economia. Olá, Écio Costa, boa tarde. Esse lockdown mais rígido no estado a partir desta semana poderá trazer alguma mudança em abrandar ou piorar a economia e desemprego? Ou ficaremos o tempo inteiro nessa oscilação de lockdown e afrouxamento até a vacina chegar pelo menos na metade da população? O que o senhor acha sobre isso? O lockdown ele atende mais uma necessidade da saúde do que especificamente da economia. Só que você chega num ponto de uma superlotação dos hospitais, das UTIs e de restrições com relação à disponibilidade de medicamentos, de oxigênio. Então isso termina se tornando importante ao ponto de você ter que realmente promover medidas que diminuam a circulação da população, já que nós não temos uma vacinação num ritmo muito forte que possa atenuar esse problema. Então, estamos passando por essa necessidade novamente, né? Espero que seja por um curto período, né, de tempo, porque as empresas, principalmente as não essenciais, né, que são do setor de serviços, são as que mais sofrem com isso. O agronegócio continua muito bem, as indústrias continuam também produzindo e os serviços essenciais também não terão um grande impacto. Mas os serviços que são prestados, por exemplo, pela informalidade da economia, bem como também em áreas como bares, restaurantes, comércio, isso termina sendo muito prejudicado, tá? Então, há uma preocupação muito grande, porque também quando você afeta a economia por um período muito prolongado, isso termina levando a uma elevação do desemprego, né, que traz também consequências muito danosas, inclusive para a saúde da população. Então isso tem que ser muito bem coordenado, né, e tem que não ser imposto pelo Estado para a população, e sim ser dialogado entre o Estado e os representantes setoriais, institucionais da sociedade, para que as regras sejam muito bem definidas e apresentadas e que você possa ter uma adesão maior por parte da população. Certo. Qual é a diferença entre uma parada de atividade econômica planejada pelo governo e uma que advém de um medo pelo vírus que estamos passando agora? Veja, essa parada ela acontece por conta do receio de uma maior contaminação, né, e de consequências mais negativas ainda do vírus, certo? Se não fosse isso, o governo nenhum estaria promovendo, planejando fazer parada da economia. Tá? Isso traz muitos danos para a economia, inclusive na arrecadação de impostos para o próprio governo. Então, quando você faz isso com planejamento, com um anúncio bastante antecipado, aí as empresas elas conseguem também se organizar para uma parada como essa. Então, por exemplo, quem vive do comércio reduz o seu estoque, ou seja, a quantidade de pedidos que são feitos a fornecedores, tendo em vista uma parada ou uma paralisação temporária da economia.
também pode se preparar para dar férias a funcionários e organizar, né, a equipe, né, organizar o delivery, organizar vários processos dentro da própria empresa para que você saiba, né, sabendo que vai parar por um período específico, você tem um prejuízo menor. Então essa organização e comunicação com o setor produtivo é fundamental para que o prejuízo que vai acontecer, ele seja amenizado. O auxílio emergencial que o governo forneceu fez com que a pobreza e a pobreza extrema no Brasil não fossem maiores nessa pandemia? Sim, o auxílio emergencial, ele representou um valor bastante elevado para a realidade das famílias que vivem na extrema pobreza e na pobreza, né? Vale lembrar que algumas famílias chegaram a receber R$ 1.800 por mês, né? Principalmente quando a mãe era chefe de família, tinha uma união com o seu companheiro, mas não era uma união oficializada, então o companheiro também recebia R$ 600. Isso ajudou para que essas famílias tivessem uma elevação considerável na renda, né, tirando elas momentaneamente da linha de extrema pobreza, né, segundo os padrões internacionais. Só que, claro, isso é algo temporário, mas que serve inclusive como um laboratório para que o governo repense como organizar melhor o seu orçamento para reduzir, né, o tamanho do Estado e poder usar melhor os recursos oriundos aí de impostos para programas, né, que garantam uma renda mínima para a população mais pobre. Isso é possível de ser feito, só que a gente precisa de uma reforma administrativa forte, até mesmo de uma reforma tributária também que traga mais atividade econômica e, consequentemente, mais arrecadação de impostos. Então, isso precisa ser muito bem pensado. O auxílio emergencial, de alguma maneira, ajuda também na contenção do vírus, já que as pessoas não precisam sair para procurar emprego? Sim, o auxílio emergencial ele é direcionado para as pessoas que têm um nível de renda mais baixo e que, com a pandemia, elas precisam ficar em casa, como as demais pessoas, e que em condições normais estariam nas ruas, por exemplo, com o comércio informal, com atividades informais que não podem ser executadas agora por conta da pandemia. Então, termina ajudando para que você possa ter uma renda em casa, né, para ser utilizada para comprar alimentos, bebidas, comprar itens que são necessários para as famílias, né, de higiene pessoal também. E aí isso faz com que, ao ficarem em casa, elas não tenham contágio, não tenham contato com outras pessoas, né, também reduzindo esse contágio. Então, o auxílio emergencial ele ajuda nesse sentido, tá? Mas não é a solução para resolver a pandemia, né, para resolver o problema da pandemia. A solução ideal para resolver a pandemia é a vacinação, onde através de uma vacinação extensa, né, com o maior número de pessoas sendo beneficiadas com a vacinação, você pode inclusive retirar o auxílio emergencial e permitir a circulação das pessoas. O auxílio emergencial, de alguma maneira, ajuda também na contenção do vírus, já que as pessoas não precisam sair para procurar emprego? Sim, o auxílio emergencial ele é direcionado para as pessoas que têm um nível de renda mais baixo e que, com a pandemia, elas precisam ficar em casa, como as demais pessoas, e que em condições normais estariam nas ruas, por exemplo, com o comércio informal, com atividades informais que não podem ser executadas agora por conta da pandemia. Então, termina ajudando para que você possa ter uma renda em casa, né, para ser utilizada para comprar alimentos, bebidas, comprar itens que são necessários para as famílias, né, de higiene pessoal também. E aí isso faz com que, ao ficarem em casa, elas não tenham contágio, não tenham contato com outras pessoas,
né, também reduzindo esse contágio. Então, o auxílio emergencial ele ajuda nesse sentido, tá? Mas não é a solução para resolver a pandemia, né? Para resolver o problema da pandemia. A solução ideal para resolver a pandemia é a vacinação, onde através de uma vacinação extensa, né, com o maior número de pessoas sendo beneficiadas com a vacinação, você pode inclusive retirar o auxílio emergencial e permitir a circulação das pessoas. Quanto tempo o senhor acha que levará para a economia e o desemprego melhorarem de quadro aqui em Pernambuco pós-pandemia? Há alguma estimativa? Essa estimativa é difícil de ser apontada, ser determinada, mas ela tende a se deteriorar bastante com uma perspectiva de vacinação lenta com essa que nós temos hoje. É preciso que a vacinação aumente o seu ritmo consideravelmente para que você possa ter um retorno mais rápido, né, principalmente do setor de serviços, que é o setor que mais se prejudica com a pandemia e aqui no estado de Pernambuco representa mais de 75% do PIB. Então a gente precisa que a vacinação seja mais rápida, mais efetiva, para que os casos possam ser diminuídos, né, e a atividade econômica possa receber uma maior liberação. Se você for olhar, por exemplo, o mês de janeiro, quando a gente teve uma economia relativamente mais aberta, vários dados apontam que foi um mês bastante forte de recuperação. Você teve um número de empregos formais recorde para o mês de janeiro, em mais de 30 anos, teve atividade de indústria e de serviços também no campo positivo. Então, a gente precisa que haja essa vacinação num ritmo mais rápido, né, pegando uma parcela maior da população. Muito obrigada, Camila. E Écio, muito obrigada por participar da entrevista do nosso programa. O podcast Play na Notícia se encerra por aqui. Agradecemos por sua audiência. Até o próximo episódio.